Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai chegar aqui, mas eu sei que você vai chegar. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui do outro lado, sentado para conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido na minha vida com esses momentos esses de desconforto emocional, momentos esse de oscilação de humor. Então hoje, como de costume, como que a gente tem conversado, que eu estaria aqui vindo dividir com vocês como identificar se você chegou na menopausa. Exatamente quando eu tinha 30 anos de idade. Isso mesmo, 30 anos de idade. Eu precisei fazer um procedimento cirúrgico. Um procedimento cirúrgico esse que eu vinha fazer uma histerectomia. Essa histerectomia me impedia de ter filhos. Eu tenho 2 filhos, mas lá atrás essa histerectomia fazia com que eu não viesse mais a produzir. E com isso eu precisei fazer essa histerectomia. Nesse momento tudo ali muda. Uma recuperação bem difícil, uma recuperação dolorosa. Eu não sou médica, mas eu estou falando da minha vivência. Eu tive 2 cesáreas e uma histerectomia. Essa histerectomia para mim foi bem difícil para eu me recuperar. Ali eu sentia enjoo, ali eu sentia mal-estar, ali eu emagrecia. E a partir dos 30 anos, eu passei a desenvolver uma nova fase da minha vida. E os anos foram passando e eu comecei a compreender que eu já entraria num processo de pré-menopausa. E ali eu passei a ser acompanhada pela minha médica e passei a ser orientada como que eu tinha que fazer, o que eu tinha que comer. E ali o meu corpo foi modificando. A partir dos 30 anos. E hoje eu já estou quase lá, na porta dos 50. Faço 50 daqui a alguns meses. E resolvi deixar aqui registrado esse novo tempo da minha vida. E o que é falar de menopausa? Como que você identifica que você chegou? Aqui eu tô falando da minha vivência, da minha experiência. A menopausa chegou para mim bem lá atrás. Mas de alguns anos para cá, eu tenho percebido que ela está sendo cada vez mais forte. E cada vez mais forte ela tem me acompanhado. E o que é que eu tenho sentido? As noites, aquele calor. Ao mesmo tempo eu me cubro porque me dá frio e ao mesmo tempo me dá calor. Eu acordo durante a noite ensopada os lençóis. Eu costumo dormir com pequenos cochilos. Acordo de novo. Perco o sono. Tenho muita sede durante a noite. E aí eu fui lembrar
De lá atrás a médica já dizia para mim. E digo a vocês, como falei anteriormente, eu não sou médica. Eu só estou dizendo o que eu tenho vivido. E a menopausa chegou para mim de uma forma que eu precisei, como eu disse anteriormente, fazer uma esterectomia. Eu estava doente e eu já vivi tudo isso. E no dia de hoje, o que eu tenho percebido da menopausa? Eu percebo que como é que a gente pode identificar se você chegou ao momento da menopausa? Eu fiz uma pesquisa aqui que eu vou ler para vocês. A gente identificar os primeiros sinais da menopausa é a irritabilidade. Essa irritabilidade você passa a não compreender que você está irritada. Tudo para você se torna bem mais forte. As pessoas às vezes nem compreendem, mas com certeza, por conta que você precisa repor hormônios que estão sendo perdidos diariamente, você fica irritada. Outra vivência que eu percebi: os tal fogachos. E o que seria isso? É o momento do calor. Um calor insuportável. Que ao mesmo tempo ele vem e ao mesmo tempo ele vem como um calafrio. Os suores noturnos, que eu acabei de falar também. Palpitações. Você acha que de uma hora para outra você tá com uma agitação. Eu resumiria isso. Infecções correntes no trato urinário. Por isso que é importante você tomar bastante água. A secura vaginal. E aqui eu recomendo que é um outro assunto para um próximo episódio. Secura vaginal. Você vai deparar com tudo novo para você. E se você tem um parceiro, é preciso você caminhar junto com ele e ele com você, para que a relação de vocês possam ser prazerosa para ambos os lados. E o que eu tenho buscado a fazer nesse novo tempo da minha vida? Fazendo pesquisas, conversando com outras mulheres, falando com a minha médica. E uma das coisas que ela tem dito para mim: Elisângela, busque fazer o que lhe dá prazer. Então eu tenho momentos que eu fiquei muito mais sensível no meu nariz, que eu sei que eu tenho percebido que essa sensibilidade vai me permitir eu fazer e usar algo que me dê prazer. Então, por exemplo, hoje eu me arrumei e eu utilizo essa colônia que me deixa bem com prazer, ó.
é algo que me leva para um outro ambiente de momentos felizes que eu vivi. Então, se você que está vivendo essa oscilação e você está sensível no seu nariz, quando estiver bem tenso, utilize o que você gosta. E aqui, ó, mais uma vez, ó. Isso que eu quero dizer para você. Hoje nós conversamos aqui sobre menopausa e como identificar os primeiros sinais da menopausa. E a menopausa, ela tem mais de 100 sintomas. Hoje aqui eu só deixei um breve relato do que eu tenho vivido. E no próximo episódio nós vamos falar de outro assunto. Queria te agradecer se você ficou até aqui. Até mais. Tchau!